Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos prosseguir aqui com o nosso módulo de matemática realmente básica. Hoje vamos dar sequência a dois tópicos muito importantes, que é MMC e MDC. Beleza. Vamos dar início com MMC, tá bom pessoal? Mínimo múltiplo comum. Beleza. Anteriormente a gente viu a fatoração de um número, né? Nós podemos fatorar um número em fatores primos. Maravilha. Agora o MMC ele se refere a mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número possível que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo. Portanto, ao contrário da fatoração, aqui nós temos que ter no mínimo dois números. Vou pegar um exemplo agora para vocês entenderem na prática o que significa MMC. Então, por exemplo, 2 e 4. Eu vou escrever a tabuadinha do 2 e do 4 aqui ao lado. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, e assim, né, vai até o infinito. Para o 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, e aqui também seguiria até o mais infinito. Mínimo múltiplo comum. Qual que é o menor número possível que aparece na tabuada do 2 e 4 ao mesmo tempo? Você acertou se você respondeu que é o 4, né, galera? Ó, 4 é o menor número possível que aparece nas duas ao mesmo tempo. Então, o MMC entre 2 e 4 é 4. Ok, só que concordam comigo que isso seria uma técnica muito trabalhosa para você calcular MMC de diversos números? Pois bem, pessoal, por isso que nós temos algo que facilita esses cálculos, que é a famosa técnica da barrinha, tá bom, pessoal? A técnica da barrinha, a mesma da fatoração, a gente utiliza para achar o MMC entre dois números. Então, por exemplo, eu quero calcular o MMC entre 6 e 18. Começo sempre tentando dividir por 2. E aqui vai um adendo. Se eu tiver 50 números e somente um for divisível por aquele fator, mesmo assim eu tenho que pôr, tá bom? Maravilha, então vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá. No caso, ambos são divisíveis por 2, né? Aqui dá 3 e aqui dá 9. Ainda dá para dividir por 2? Não, não dá mais, né, pessoal? Nenhum dos dois aqui dá para dividir por 2. Vou para o próximo. Dá para dividir por 3? Dá. Dá 1 e 3. Ainda dá para dividir por 3? Dá. 1 já chegou onde eu queria. 3 dividido por 3 dá 1. Fim de papo. Quando todo mundo chega em 1, eu finalizei meu MMC. E afinal de contas, o que vai ser o MMC? A multiplicação dos fatores que eu usei para dividir. Então, o MMC entre 6 e 18, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Beleza, vamos pegar mais um exemplo para a gente captar bem essa ideia. Beleza, MMC entre 18 e 36, pessoal. Começo tentando dividir por 2. Dá para dividir por 2? Dá. Só o 18, né? 18 por 2 dá 9. O 33, como não dá, eu só copio. Ainda dá para dividir por 2? Não, agora não dá mais. Vou para o próximo. Dá para dividir por 3? Dá. 9 por 3 dá 3. 33 por 3 dá 11. Ainda dá por 3? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. Já cheguei onde eu queria aqui. E o 11 não dá, eu só copio. Ainda dá por 3? Não. Vocês podem notar, né, pessoal, que o 11 é um número primo. Então, ele só dá para dividir por 11 mesmo. Mas é claro que você pode fazer aquele esqueminha. Dá por 3? Não. Dá por 5? Não. Por 7? Não. E aí, você vai para o 11, que é onde você consegue. 1, aqui eu só copio. 11 por 11 dá 1. Fim de papo. Meu MMC, então, vai ser 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. E o 18 vezes 11, que eu nem lembro aqui a quantidade de cabeça, deixa eu fazer rapidinho. 8, 1, mais 8, 1, 8, 9, 1. 198, então, é o MMC entre 18 e 33. Beleza. Pessoal, essa é a ideia de MMC, ok? Mínimo múltiplo comum. E como isso é aplicado? Pessoal, a aplicação de um MMC, geralmente, é quando nós temos situações de encontros, né? Ou de algo simultâneo, ao mesmo tempo, né, pessoal? Por quê? Porque MMC nada mais é do que isso, múltiplo comum, né? Então, o menor encontro possível, algo simultâneo, sempre dá a ideia de MMC. Tudo bem? Então, pois bem, vamos em alguns exemplos aqui.
Exercíciozinho aqui da FUVEST, pessoal. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Tá vendo, pessoal? Então sempre essa ideia de simultaneamente, né, de ao mesmo tempo, juntos. E aí, ó, por que MMC? Após quantos segundos elas voltarão a piscar novamente? Então, o menor tempo possível, né, pessoal? O menor tempo possível de piscar de novo. Maravilha. Então, ó, se uma pisca 15 vezes por minuto, nós sabemos que um minuto, galera, tem quantos segundos? 60, né? Então, basta eu dividir 60 por 15, que dá 5. Não, 15, 30, 40, dá 4, perdão. Isso significa que ela pisca a cada 4 segundos. Vou colocar aqui 4 segundos para piscar, né? Cada 4 segundos, essa primeira luz aqui, ela pisca, tudo bem? Agora basta eu fazer o raciocínio para outro farol, né? Ele pisca 10 vezes por minuto. Logo, ele pisca a cada 6 segundos. Basta eu dividir 60 segundos por 10, né? 6 segundos para piscar. E eu preciso fazer isso porque eu preciso achar um tempo em comum, né, galera? Eu preciso achar um tempo em comum dessa situação. Então, 15 vezes por minuto e 10 vezes por minuto, isso não é um tempo em comum. Eu tenho a frequência que cada farol piscava, mas eu não tenho o tempo exato onde cada um piscava, né? Quanto tempo cada um piscava. Agora eu tenho o primeiro farol pisca a cada 4 segundos e o outro a cada 10. Se eu quero saber quando eles vão piscar simultaneamente, basta eu fazer o MMC entre 4 e 10, galera. E aí a minha resposta vai ser em segundos, cuidado, né? Porque o tempo que eu achei aqui foi em segundos. Então, pois bem, MMC entre 4 e 10, dá por 2? Dá 2 e 5. Ainda dá por 2? Dá em 5. Ainda dá por 2? Não. Dá por 3? Não. Pulo para o próximo 5. Fechei. Fim de papo. MMC vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Logo, após 20 segundos, elas voltarão a piscar novamente. Tudo bem, pessoal? Beleza, que foi uma aplicação, né, de MMC, como eu falei para vocês. Encontros, tempos simultâneos e afins. Maravilha. Pessoal, agora vamos para o próximo tópico, que é o MDC. Pois bem, o MDC é o seguinte, galera. Máximo divisor comum. Beleza? É o máximo divisor comum. Então, ele é o maior inteiro possível que eu posso dividir 2 ou mais números ao mesmo tempo. Beleza? E como eu calculo o MDC? Vamos pegar um exemplo aqui, 6 e 12. Galera, a técnica é a mesma do MMC. Só que agora tem um pequeno detalhe. Quando um número dividir todos os outros ao mesmo tempo, a gente vai marcar ele, tá bom? Então, por exemplo, MMC entre 6 e 12, né? MDC entre 6 e 12, perdão. Técnica da barrinha. Dá para dividir por 2? Dá. Eu vou marcar esse 2 aqui. Por quê? Porque ele divide todo mundo, ó. Dá 3 e dá 6. Beleza. Ainda dá por 2? Dá. Esse aqui continua como 3 e esse aqui dá 3. Eu não vou marcar esse 2 porque ele não dividiu todo mundo, né? Agora, ainda dá por 2? Não, vou pro próximo, por 3. Dá por 3? Dá. E agora eu marco ele, porque ó, ele vai dividir todo mundo. Dividir os 2, 3. Fim de papo. Quem é o MDC? O MDC é a multiplicação só dos fatores que dividiu todo mundo ao mesmo tempo. No caso, esse 2 e esse 3. O MDC, então, é 6. Tudo bem, galera? Muito simples isso aqui. Então, vamos pegar mais números. 6, 18 e 24. Então, a ideia é a mesma do MMC. Calculo da mesma forma. Dá por 2? Dá. E aqui todo mundo, ó, é divisível por 2.
Então eu marco esse 2. Ainda dá por 2? Dá. 3 não dá, o 9 não dá, mas o 12 por 2 dá 6. Beleza. Ainda dá por 2? Dá. O 3 não dá, o 9 não dá, mas 6 dividido por 2 dá 3. Ainda dá por 2? Opa, agora não dá. Vou pro próximo. 3. Dá por 3? Dá. E marco esse 3. Porque todos os números aqui são divisíveis por 3, né? Aqui dá 1, aqui dá 3 e aqui dá 1 também. Ainda dá por 3? Dá. E aqui eu finalizo. Todo mundo igual a 1. Qual que é meu MDC? Multiplicação dos fatores que dividiram todo mundo. 2 vezes 3, 6 de novo. Beleza, galera? Isso daqui é como se calculou o MDC. Ok. Observação, um truque aqui, um bizu. Tem uma técnica, pessoal, que ela só vale, e cuidado, ela exclusivamente só vale para 2 números inteiros. 2 números apenas, tá? Mais de 2 ela não serve. Que o MDC entre 2 números vezes o MMC entre esses mesmos 2 números, isso é igual à multiplicação entre esses números. Então, vou pegar um exemplo qualquer só para vocês entenderem a ideia. Por exemplo, 2 e 6. Vamos calcular o MMC. Dá por 2, 1 e 3. E agora por 3, 1 e 1. MMC, 6. Agora vamos calcular o MDC. 2 e 6. Dá por 2. Opa, marquei, né? Porque esse aqui divide todo mundo. 1 e 3. E por 3, 1 e 1, porque ele não divide. Com MDC, só o 2. Então, repara, ó, MMC vezes MDC, 6 vezes 2. E os números que eu multipliquei, 2 e 6, tudo isso aqui dá o mesmo resultado, que é 12. Sacaram, galera? Isso só vale para 2 números, tá? Mas pode te salvar de diversas situações de enrascada. Maravilha, vamos ver agora mais algumas aplicações sobre isso. Aplicações. Então, ó, MDC tem a clássica aplicação de dividir ao máximo, né, pessoal? De dividir ao máximo e pegar a menor parte possível, né? Então, vamos lá. Alguns exemplos de MDC, MMC, mais algumas aplicações. Unimonte, segunda etapa, 2019. Devido a um defeito de impressão, um livro de matemática de 231 páginas apresenta em branco todas as páginas cujos números são múltiplos de 3 ou de 7. A quantidade de páginas que tem conteúdos impressos nesses livros é igual a... Beleza, galera, veja bem. Tudo que é múltiplo de 3 e de 7 está em branco nesse livro. Então, basta eu dividir esse 231 por 3 e por 7, que eu vou achar a quantidade de números, de páginas em branco de cada um. Vamos fazer essa primeira etapa, então. 231 dividido por 3. Pego esse 23 aqui, 3 vezes 7, menos 21, dá 2, desce 1, 3 vezes 7, menos 21, zerei. Então, 231 por 3 dá 77. E agora vamos dividir ele por 7, porque os múltiplos de 7 também não aparecem, né? Então, isso dá 7 vezes 3, menos 21, 2, 1, 7 vezes 3 de novo. Maravilha. Então, ó, 231 dividido por 3, 77. E 231 dividido por 7 dá 33. E agora você pode estar se perguntando, ora, excelente. Então, agora basta eu somar esse 77 com esse 33, que eu vou ter o total de páginas em branco. Então, eu tiro o total de páginas do livro, que é 231, menos o total em branco, e aí eu vou ter as páginas que aparecem, né? Basicamente é isso. Só que tem um porém, galera. Tem números que são múltiplos de 3 e de 7 ao mesmo tempo. Que números são esses? São os números múltiplos de 21. Ah, e por que isso, professor? Porque, veja bem, 3 vezes 7 é 21. É o primeiro múltiplo que aparece de 3 e de 7 ao mesmo tempo. Entendeu? E aí, como eu poderia saber disso? MMC entre 3 e 7, né? Dá por 3, dá 1. E agora só por 7. 1 e 1, fechei. Quem quer MMC? 3 vezes 7, 21.
Esses números que são múltiplos de 3 ao 7 e 7 ao mesmo tempo, eles estão sendo contados duas vezes, concordam, galera? Eles estão sendo contados nos múltiplos de 3 e nos múltiplos de 7, sendo que são o mesmo número. Como eu resolvo isso? Muito simples. Eu pego 231, que é o total de páginas, e divido pelo MMC entre 3 e 7, que é o 21. E aí eu descubro quantas são essas páginas que são múltiplas de 3 e 7 ao mesmo tempo. Então, 23 dividido por 21, isso aqui dá 1, né? Menos 21, 23 menos 21 dá 2, desço 1 de novo, e isso aqui dá 1, menos 21, zerei. Opa, então de 1 até 231 eu tenho 11 múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo, né? Ou seja, 11 múltiplos de 21. Beleza, então como é que eu desenvolvo isso aqui? Ó, o total de páginas em branco, então, vai ser 77 mais 33 menos 11, né, galera? Então, isso vai dar 231 mais... Bom, 33 menos 11 dá 22. 77 mais 22 dá 99. Né? Então, vai ser 231 menos 99. Isso aqui me dá um total de 132 páginas. Então, nós teremos 132 páginas impressas. Beleza, pessoal? Se tiver dúvida, sei que é uma questão um pouco mais complexa, mas se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Maravilha. Vamos para a última agora, então. Questão clássica de aplicação de MDC. Ó, PUC 2016. Um estagiário recebeu a tarefa de organizar documentos em 3 arquivos. No primeiro arquivo, havia apenas 42 contratos de locação. No segundo arquivo, apenas 30 contratos de compra e venda. No terceiro arquivo, apenas 18 laudos de avaliação de imóveis. Ele foi orientado a colocar os documentos em pastas, de modo que todas as pastas devem conter a mesma quantidade de documentos. Além de não poder mudar algum documento do seu arquivo original, deveria colocar na menor quantidade possível de pastas. O número mínimo de pastas que ele pode usar é... Beleza. Pessoal, quando tem uma questão com muita informação, você vai fatiando o problema, tá? Então, vamos lá. O que ele tem inicialmente? Ele não pode mudar um documento do seu arquivo original. Tá bom? Ou seja, ele não pode misturar os contratos de locação com os contratos de compra e venda, com os laudos. Tem que estar cada um no seu quadrado, beleza? Cada um com as suas respectivas pastas. Maravilha. E aí ele continua da seguinte maneira, ó. Deveria colocar na menor quantidade possível de pastas. Pessoal, se eu quero colocar na menor quantidade possível de pastas, eu tenho que dividir esses arquivos ao máximo, concorda? Eu tenho que fazer o MDC desses arquivos, que são 42, 30 e 18. Então, vamos calcular isso aqui. 42, 30 e 18. Dá por 2, 21, 15 e 9. E esse 2 eu marco, né, que dividiu todo mundo. Agora dá por 3, 7, 5, 3. E esse 3 eu marco também, porque dividiu todo mundo. Ainda dá por 3, 7, 5, 1. Agora por 5, 7, 1, 1. E por 7, 1, 1, 1. Fim de papo. Que é meu MDC, pessoal. MDC, 2 vezes 3 é igual a 6. Beleza. Então, eu já sei que, ao mesmo tempo, eu posso dividir todo mundo, no máximo, em 6 partes iguais. E é isso que eu faço. 42 dividido por 6, isso aqui dá 7. 30 dividido por 6, isso aqui dá 5. E 18 dividido por 6, isso aqui dá 3. Beleza. Qual que é o total de pastas, então, pessoal? Se eu estou usando para os contratos aqui 7, né, para os laudos 3 e para os outros 5. Enfim, qual o total de pastas? 7 mais 5 mais 3. 15 pastas ao total.
Beleza. Pessoal, se tiver dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje, um pouco mais aprofundada. Se inscreva aí no canal, deixa o joinha para você continuar engajado aqui e sempre receber as novidades do canal. Tudo bem, pessoal? Isso daí é uma forma de você estar sempre antenado. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.